As melhores odds do mercado você encontra na KTO. E para ajudar o Futeboteco, a gente tem um link aqui na descrição para vocês. Acessa lá. O Matheus Costa diz, grande Birner, sou fã desde o tempo de CBN. Obrigado. E do blog. Aproveitando que o Luca Bock provavelmente está na audiência, conte para nós o que você acha do Dagoberto. O que eu acho do Dagoberto? É que o nosso amigo Luca Bock é o maior ídolo o maior fã do Dagoberto. Ele compara ele com o Dudu ainda. Ele já me chamou para participar do podcast dele algumas vezes, eu nunca pude. E eu até ia ligar para ele, porque fica parecendo uma coisa meio pedante minha, mas eu realmente não pude ir. Por vários motivos, eu espero que uma hora possa ir, se ele ainda quiser. Então, faço isso de público para já ver com um pedido de desculpas aqui. O Dagoberto em que sentido? Ele no tamanho dele no São Paulo? Ele, por exemplo, usa a comparação. Dagoberto ou Dudu? Aí a maioria dos convidados. Dudu. Aí ele fica bravo. Dá importância para os clubes? De Dudu. Quem jogou mais, assim, quem é mais ídolo e tal. Dudu, proporcionalmente. Vou ter que entrar na história do São Paulo. Mas você acha que o Dagoberto é um ídolo do São Paulo, um craque da história do clube, ou é um bom jogador num período de glórias? Assim? Por uma pessoa de quantos anos? Se você fosse contar para um moleque de 19 anos hoje, assim. Cara, quem foi o Dagoberto? Eu acho que alguém que viu o São Paulo desse século, sim. Vai ter o Dagoberto como um ídolo. Mas alguém que viu outras coisas mais atrás, o time do Tele... Acho que diz muito sobre a idade do Bock. Que é a discussão que as pessoas têm com o Luciano também, né? É isso. Então, dos rivais, eu já vi muita gente. Eu mesmo incluo. Às vezes eu olho assim e falo, caralho, mano. Eu acho. O Paulino idolatra esse cara. O time teve raiz, velho. Tá ligado? Vamos tratar as coisas, colocar as coisas, obviamente, nos seus devidos lugares, de acordo com a minha visão. Acabei com o Luciano agora. Eu vi, para as pessoas entenderem, eu vou falar só do que eu vi. O São Paulo, bem do Campeonato Brasileiro de 77 em diante. Eu tenho vagas lembranças antes, tenho do Forlan em campo, mas bem criança. Muito vaga do título 75, sou de 68. Tá? Então, eu me lembro do título 77 em diante, quando o Atlético Mineiro era muito melhor que o São Paulo, ou consideravelmente melhor. É óbvio que a minha compreensão de futebol na época é diferente de hoje. E num jogo extremamente duro, que lembrava muito mais uma Libertadores das mais pesadas possíveis, desde o bastidor até o campo, o São Paulo conseguiu segurar um 0-0 e tirou. No Mineirão, título Atlético Mineiro nos pênaltis. Forjou muito São Paulino esse título, hein? Muita gente virou São Paulino. Tirone, né? Tirone virou São Paulino nessa porra. Ele fala. Criou uma geração de torcedores fanáticos. E é um São Paulo que contraria aquela história do São Paulo da técnica, da falta de raça. Mas é o contrário. Então, dali em diante, eu peguei o time do São Paulo dos anos 80, uma base do time mais fácil de lembrar, Valdir Pérez, Getúlio Oscar, Dario Marinho Chagas, Almir Heriberto Everton, Paulo César e José Sérgio. Nós entramos nessa formação, depois entrou o Nelsinho ali, que foi chamado da Máquina, time montado pelo Galvão. Aí 85, 84 com a ser forçado, 84 tinha o Casagrande ainda. 85 entra o time do Cilinho, que é o Gilmar, Zé Teodoro, Oscar Dario, Nelsinho, Marcelo Araújo, Pita Silas, Miller, Careca e Sidney Falcão no banco. Esse era um escândalo. Um escândalo. Aí depois entra o time do Tele Santana, que é... o mais histórico, né? Eu acho que esse time é, na avaliação geral, ultra subestimado. Sério, cara? Sério, cara? Sim, porque... vamos chamar de clubista, mas tudo bem. Eu tenho argumentos para defender que não é clubismo. Eu acho esse time do São Paulo, quando a gente fala de o tamanho que deveria ter, o segundo principal time da história do país. Só perde pro Santos do Pelé. Não, eu não acho nada de absurdo isso. Mas ninguém fala isso. Mas tem algum que tá... Eu acho que tem outros times que, tipo assim, por exemplo... Abaixo, assim, que é unânime, o Santos do Pelé e depois vem o quê? O Flamengo do Zico, a Academia do Palmeiras. Academia do Palmeiras, Flamengo do Zico, Botafogo do Garrincha. Porque o São Paulo teve, por 1 ano e meio, o melhor time do mundo. O São Paulo foi em Ramon de Carranza e Teresa Herrera e meteu 4 em Barcelona, 4 em Real Madrid. Você pega as declarações do Cruyff falando daquele São Paulo, do Guardiola. Eu vou contar uma outra... Uma inconfidência aqui. Eu fui convidado pelo mesmo amigo meu, que mora fora, para ir para casa dele e a gente foi ver. Ele comprou os ingressos. O jogo que o Vini Júnior fez o gol do Real Madrid contra o Liverpool na final da UEFA Champions League, em Paris.
E antes, eu fui às fanfests. Cara... Vivendo. Curtindo a vida. Vivendo a vida doidada. Eu fiquei sem férias de 2005 a 2022, tá? Vamos ser justos, mas tudo bem. Mas tudo bem, vamos lá. Diversos motivos. Aí, eu fui discutir futebol com os espanhóis. A gente começou a falar, tal. Time você torce, resumido. E o torcedor do Madrid, ele tem certeza que o time dele é o maior do mundo. E eu tenho certeza que quem me viu falando disso também acha. Eu vejo futebol de outro jeito. E eu respeito quem vê do jeito que o Madrid é o maior time do mundo. E eu dei o seguinte exemplo. Eu comecei a falar do São Paulo comparado com o Real Madrid. Esse cara tá completamente louco. Mas você que tá me vendo agora. O que torna um time grande pra vocês? Eu tô fazendo uma pergunta. Eu acho que é pode ser alguma somatória de coisas, cara. Faça uma pequena lista. Torcida. Um aspecto, tudo bem. Títulos. Sem dúvida. Relevância nacional e internacional. Sem dúvida. Craques. Vamos lá. E eu acho também que... Tô concordando com tudo. O contexto, né, da época, do determinado... Né, porque às vezes uma Libertadores, título por título, uma Libertadores ganha hoje numa América do Sul enfraquecida, talvez não valesse tanto quanto aquela Libertadores que o São Paulo ganhou. Ela ainda é tão grande quanto. Eu vou dizer mais. Em tamanho, apesar de dificuldade ser muito menor, talvez ela pareça até maior do que em 92. Porque ela tem uma roupagem, né? E aí eu vou entrar e vou na minha discussão. Eu disse o seguinte, para mim, tudo que vocês falaram, relevância nacional, torcida, títulos, um pouco, o patrimônio, a influência no jogo. Por que eu falo que o time do Santos do Pelé foi o maior time da história? Porque o Santos do Pelé não só foi o melhor time do mundo, como ele foi a base principal, não única, mas a base principal da era de ouro do futebol brasileiro, da seleção brasileira, que fez o futebol brasileiro ter o respeito que ele tem até hoje, ou que está perdendo um pouco, mas é tudo, o principal daquilo começou a ser construído com a base do time do Santos. Com um cara chamado Pelé e alguns outros jogadores, não só com o Santos, tá? O Madrid não tem isso, por exemplo. Não tem. Estou faltando uma comparação de um detalhe. Aí eu comecei a falar sobre o São Paulo. Eu comecei a falar sobre essas coisas. São Paulo, no futebol brasileiro, pioneiro no marketing, questão do estádio, CT, recuperação de jogadores. Comecei a falar das categorias de base. Quais são os grandes jogadores revelados pelo Real Madrid na história? Sempre foi um grande comprador, né? Outra questão. Qual a influência de mudança de jogo que tem o Real Madrid na história? Vou dar um exemplo. O Guardiola tem a influência do Cruyff, que é o mestre dele, que admirava e falava do São Paulo do Tele Santana. O São Paulo do Tele Santana não tinha um centroavante. O Raí era um meia, que marcava muito, e que foi o melhor jogador do mundo por um ano e pouco também, que entrava na área para fazer um monte de gols e decidia os jogos. Que ganhou na única virada até hoje, em tempo normal, em todas as finais do Mundial. Se minha memória não me trai, se me traiu, alguém pode me corrigir. 2-1 do Dream Team do Barcelona, que era cheio de jogadores da seleção espanhola, do futuro artilheiro da Copa do Mundo, logo depois Stoichkov, do capitão da seleção holandesa, de jogador importante da Bélgica, que já tinha enfiado 4 no Real Madrid, 4 no Barcelona, que ganhou do Newell's na época do Bielsa. Então, aquele São Paulo tem uma influência na mudança do jogo. Aí você pega os grandes jogadores da história, até um pouco tempo atrás, o último jogador que tinha sido brasileiro eleito o melhor do mundo era o Kaká. Você pega a seleção brasileira campeã do mundo, 3 de 5 capitães jogaram algum tempo no São Paulo, Mauro Ramos, Bellini, Cafu, etc. E aí, eu não consigo achar que o Real Madrid é maior que o São Paulo, que o Santos, que o Ajax, pela influência no jogo, mas é a minha maneira de ver o futebol. Os jogadores revelados, o Ajax base da seleção da Holanda, que mudou o jeito de jogar. Se o Barcelona joga como joga, se o Guardiola ganhou no City, é porque aquilo aconteceu no passado, então ele tem uma influência no jogo. Então eu acho que para você definir um time que é o maior do mundo, você tem sim os títulos como uma das principais referências, mas não só eles. Aí eu disse o seguinte para os torcedores do Real Madrid: a diferença desses clubes, do São Paulo, no caso que eu estava discutindo com o Real Madrid, nós estamos em Paris. Vocês são o Louvre. Vocês são ricos e têm as principais obras, os títulos.
Mas o São Paulo e alguns outros clubes são os artistas. São as pessoas que fizeram as obras que estão dentro do Louvre. O que você acha mais importante? Eu acho que vale sempre a discussão. Não estou dizendo que a minha verdade é a verdade absoluta. Não, mas eu acho que uma linha de raciocínio muito são forte. pontos de vista. Sim. Você acha o Barcelona maior que o Real Madrid? Por esse ponto de vista? Não pelo contexto nacional, mas como influência no jogo, sim. Antes que eu falo, o time que eu gosto na Espanha é o Raio Vallecano, tá? Ah, sim. É o meu time preferido, eu sou torcedor, mas é o time que eu tenho mais simpatia. E aí, na Espanha. Bir, assim, o que, não é nem o Real Madrid nem o Barcelona. Assim, eu vejo muito jornalista, inclusive assim, mais jovem, de 40, 45 menos, assim, sempre surgem essas discussões de qual é o maior time do Brasil, essas coisas quando não tem muita pauta. Uhum. Que os caras discutem isso, e eu vejo muita gente, e até pelo seu relato com relação ao que foi aquele time do Santos do Pelé e a influência disso, o tamanho... Eu não vi, tá? Então, mas o tamanho que isso historicamente tem, o peso que isso tem pro Brasil ser o que é hoje, em termos de futebol, etc. O cara tá no quadro ali atrás. Então, eu vejo muita gente que não coloca o Santos entre os 5, assim. E aí eu falo, tá bom, como opinião, Flamengo, né? A opinião desse cara não vai mudar o que eu penso. Mas, ao mesmo tempo, a tua opinião sobre o Real Madrid, ela casa um pouco com algo que é o cerne do que eu quero discutir aqui. Né? Nem... O Real Madrid é gigante, não, pelo amor de Deus, mas enorme. Mas o que eu quero discutir aqui é o seguinte... Pelo amor de Deus. Você não dizer hoje, necessariamente, que o Real Madrid é o maior time do mundo... Eu sou um lunático. Exatamente isso. Sou um lunático. Você automaticamente passa a ser um lunático. Porque vai ter uma molecada que viu os caras enfileirando Champions aí. Porque do mesmo jeito que o futebol se tornou dinheiro, para muitas pessoas a percepção de grandeza tem a ver com sala de troféu, títulos e relevância mundial e audiência e esse tipo de coisa. Essa coisa, números muito mercadológicos, não necessariamente em essência. Sim. Então, assim... O Real Madrid é hoje o maior time do mundo, tá? Claro. O que eu tô dizendo é o seguinte, acabou a história acabou o futebol hoje. Acabou, não tem mais futebol. A gente só vai falar de história. Como você interpreta essa história? Você fala, qual é o maior time do século? Ou da década, pelo menos do século, vamos dizer assim. Eu acho que, no final das contas, talvez seja o Madrid. Talvez. Desse século agora. Século eu acho que sim. E do século passado? Do século XX? Aí dá pra discutir bastante. Ixi, tem muito time. Até porque o futebol brasileiro era muito forte, não tinha decadência de futebol brasileiro. Quando a gente fala dos clubes aqui, se for pegar tudo, e da seleção brasileira também, eu acho que tem que olhar aqui pra dentro. Muito antes de olhar pra Espanha. Que a seleção da Espanha tinha vencido no século passado? Nada. Absolutamente nada. E a importância dos jogadores nos clubes para a conquista de Copa do Mundo, que é o maior torneio do mundo, mesmo que não seja o melhor. Eu posso olhar para a Espanha? Não posso olhar para o Real Madrid. Mesmo enfileirando o título lá nos anos 60, ali. Eu vou entrar na discussão Franco contra Barcelona. Estou nem entrando no mérito dos métodos, da forma. Eu posso olhar para a Espanha no século passado e tirar dali o maior time do mundo? Não olhar para o futebol brasileiro? Não sei. Você acha que é uma coisa tão lunática assim? Eu não tô falando que eu tô certo. Você acha que eu tô tão fora da realidade assim?